Fala galera, eu aqui de novo, Thiago Barreto, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira, estamos aí para mais um vídeo, mais uma aulinha no nosso canal e dessa vez eu vou falar com você aí sobre a lei de interceptação das comunicações telefônicas. Vê só que interessante, eu trouxe esse conteúdo para a gente debater aqui nesse momento. Então você está me achando de madrugada, de noite, de manhã, de tarde, não importa, né? Seja muito bem-vindo para essa aula, a gente vai começar agora a discutir aí sobre nossa lei. Vamos lá, então, caindo aqui no slide, veja só. Você, né, recomendo, antes de qualquer coisa, fortemente, que você já pegue a lei seca aí para ir acompanhando junto comigo, porque algumas bancas, né, a maioria delas, na verdade, algumas não, perdão, a maioria delas, rasgado tudo, veja só, é lei seca que vai cair na sua prova. Fique atento a esse aspecto. Veja, são alguns pontos aqui, né, que o STJ e o STF vão trazer, só que eu vou lhe pontuar aqui. Só que o fulcro do negócio, assim posso dizer, está na lei seca. Então eu vou pontuando você aqui e, por favor, tenha atenção nos aspectos que eu vou trazer para você, beleza? Então veja, aqui, né, estamos diante, veja, da lei de número é a nossa querida lei de interceptação das comunicações telefônicas, beleza? Só que antes de qualquer coisa, meu querido aluno, minha querida aluna, eu preciso conceituar você diante da Constituição Federal. E veja, lá no artigo 5º, veja, no inciso número 12 da nossa Constituição, da nossa lei maior, existe, né, a violação aí do direito à privacidade, né? Eu tenho o direito à privacidade tendo primazia já trazendo pela Constituição Federal. Só que veja, diante do aspecto de comunicações telefônicas, diante de uma investigação criminal e instrução processual penal, cabe aí o juiz, nesse sentido, autorizar, veja, vamos ver logo na frente, de ofício ou na investigação pelo delegado de polícia ou na investigação ou instrução processual pelo Ministério Público, né, a requisição aí, né, para que se possa fazer é, 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 a interceptação da comunicação telefônica. Olha só que interessante, quase que não sai, hein? Acontece, não tem problema. Vamos lá então. Veja, aqui eu já conceituo para você e trouxe dizendo respeito ao artigo 5º, inciso, veja, de número 12, né? Número 12 da Constituição Federal. Vou colocar aqui em vermelho para criar um contraste, ficar bonito para você. Veja, vou disponibilizar para você um materialzinho aí, a lei esquematizada, que aí você vai acompanhar junto comigo toda esta parada. Então veja, existe de fato, né, trazido pela lei maior aí, a inviolabilidade. Então se trata de algo que é inviolável, veja. Tranquilo? Só que, no caso de comunicações telefônicas, diante do aspecto investigação, ou instrução processual penal, é possível aí. Opa, escrevi um segundo E que não era para ter acontecido isso, hein? Vamos lá. Aí, veja, nesse sentido, pode-se autorizar aí. Claro, existe uma reserva de jurisdição. O juiz ele tem que fazer de ofício ou autorizar, né, que no caso do delegado de polícia representando o Ministério Público. Beleza? Então a gente vai chegar nesse ponto ainda. Mas já vou te adiantando, você já vai ficando ciente da parada. Então veja, aqui, né? Por que, que esse troço é inviolável? Porque existe o direito, né, à privacidade.
veja, que isso não é brincadeira. Vamos ver até daqui a pouco, né? Daqui a pouco vamos ver que se houver de fato outro meio de prova para que eu possa me recorrer, veja, que aqui se trata, veja, de uma prova cautelar. Uma prova cautelar. E detalhe, se eu tiver outro meio de prova para que eu possa me recorrer, não é possível, né, que se faça a interceptação de comunicação telefônica. Tiago, por quê? Imagina, né, a privacidade, por mais que a pessoa esteja sendo investigada por algum crime, né, veja que nesse sentido, quando o telefone dela estiver sendo as ligações estiverem sendo escutadas pela polícia nesse sentido, veja que eles vão escutar coisas da vida pessoal, até que consiga colher as informações corretas, né, que diz respeito à investigação. Então eles podem ouvir, né, o camarada falando da vida pessoal dele. Então esse direito à privacidade ele é estendível, beleza? E ele não pode ser violado. Então esse é o cuidado aqui do legislador nesse sentido. Então veja, diante disso, você já vai anotar aí que se trata, observe, de um meio de prova, né? né? Um meio de obtenção de prova, então é um meio de provar algo. Pay attention, please. Tiago, o que é isso? É inglês, meu filho. Vamos embora pra cima que você vai derrubar a banca. Desse jeito, estudando feito um maluco, claro que vai. Então veja, e é de natureza cautelar. Observe que lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, eu vou ter, né, a lei, o Código de Processo Penal dizendo o seguinte, olha, né, as provas colhidas em fase de investigação, elas não podem subsidiar a ação penal, veja, salvo as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Veja, eu estou aqui diante de uma prova cautelar nesse sentido. Então já observe o valor substancial desse elemento que a gente já está aqui conversando. Só que veja, para eu conseguir alcançar isso, eu preciso de fato passar por requisitos legais. Anote. Tiago, que requisitos legais são esses? Veja, vou trazer agora para você no próximo slide. Olha só. A lei, ela traz hipóteses de não cabimento. Como assim, Tiago, não cabimento? Veja, se não houver indícios de autoria e participação, não pode. Isso é uma hipótese de não cabimento. Se houver outros meios, também não pode. Então a lista, né? A lei, ela cita três opções, três situações, na verdade, em que não vai poder, né, ser realizada a interceptação telefônica nesse sentido. Então a gente consegue, presumidamente, claro, né, colocar a situação contrária para poder estabelecer. Como assim, Tiago, situação contrária? Veja, em crimes apenados com detenção, né? Deixa eu voltar aqui, tá só o slide em branco, né? E cadê Tiago falando? Tô aqui. Tô aqui. Veja, em crimes apenados com detenção, não é possível se estabelecer, né, a interceptação telefônica. Se não pode crimes com detenção, então presumidamente eu imagino o quê? Que são os crimes apenados com reclusão que pode se estabelecer aí, né, a interceptação telefônica. Então veja, vamos embora. Quais são as hipóteses aqui de não cabimento? Primeira hipótese aqui é quando não houver, veja,
não houver indícios, deixe-me trocar aqui a cor da caneta. Quando não houver indícios de autoria e participação, não é possível que se haja a interceptação das comunicações telefônicas, né? Se houver outros meios, para se provar, ou seja, se trata de algo que você imagina, olha, é a nossa única solução. Então tá, eu posso estabelecer a interceptação das comunicações telefônicas. Veja, no caso de não existir nenhum outro meio de prova. Então, se eu tiver qualquer outra coisa que dê para estabelecer, que dê para fazer, aí sim eu vou usar. Perfeito? Então, observe que isso aqui é tratado com muita seriedade pelo legislador. Então, veja, não é possível em crimes de detenção. Logo, os crimes que eu posso me utilizar desse elemento de investigação são os crimes apenados com reclusão. Reclusão. Certo? Né? Essa questão aqui, veja, por exemplo, de ter que haver indícios de autoria e participação, veja, isso diz respeito, por exemplo, ao fumus boni iuris. Tiago, o que é isso? Fumus boni iuris. Né? É o direito sendo bem utilizado, assim posso dizer. Então, veja, para eu conseguir, né, me utilizar desse instrumento em que eu vou, de fato, violar um direito à privacidade, né, eu preciso estar usando de uma maneira, né, que vai ser, de fato, eficiente, que eu preciso usar, me utilizar para uma instrução, né, no sentido processual de investigação, que, de fato, eu preciso me utilizar disso para poder descobrir, né, os elementos que eu estou precisando para poder concluir a investigação, por exemplo. Então eu preciso sim desses requisitos mínimos para poder me utilizar, né, desse meio de obter provas. Então veja, aqui eu tenho até um ponto para trazer para você a respeito do STF. Como assim, Tiago, STF? Veja, imagine a seguinte situação. Eu trago até como questionamento para você. Você vai fazer assim, eu vou te perguntar isso aqui, né? Esse tipo de prova, ela pode ser emprestada? Olha só a interrogação. Aí você para o vídeo, pensa, né? Aí daqui a pouco volta para me responder. Então veja, nesse sentido, né? Se eu tiver esse elemento de informação trazido aí na investigação, né, de uma investigação criminal e de repente houver, né, um processo administrativo também correndo, eu posso sim me utilizar dessa prova nesse processo administrativo. Então veja, o STF decidiu que pode ser emprestado sim, por exemplo, para um processo administrativo. Preste bem atenção, está correndo uma investigação, né, criminal. Criminal. Aí eu obtive a informação, eu obtive o elemento a partir disso. Aí também está correndo, você sabe que as esferas, elas são independentes, né? Cada uma corre para o seu lado. Só que nesse sentido, eu posso me utilizar dessa prova obtida na investigação criminal e trazer, por exemplo, né, para uma instância administrativa aí, nesse sentido. Então veja, vamos continuar aqui o nosso beabá, o nosso diálogo aqui sobre essa lei. Veja, em que forma, né, de que forma
eu vou instaurar. Vou colocar assim, forma de instaurar. A lei é clara quando ela diz que o pedido ele deve ser descrito com clareza. O pedido deve ser descrito com clareza. Eita, apaguei o slide, olha só. Que beleza. Acontece. Vamos fazer novamente. Veja. Boto aqui. Vou fazer dessa forma agora. Deve ser descrito com clareza. Minha canetinha acho que está com algum problema e está dando umas rabiscadas ao redor das palavras. Está observando aí. Peço perdão a você. Veja, aqui, né, deve ser descrito com clareza o pedido, mencionando, veja, o objetivo da investigação. Fora isso, também deve haver a indicação do investigado, a qualificação do investigado, veja, a qualificação, certo? Nesse sentido, salvo, veja, impossibilidade justificada. Então, veja, a regra é que haja a indicação do investigado e a sua qualificação. Salvo, olha só, o salvo é importante, hein? Como assim, Tiago, o salvo é importante? Sua banca, de novo. Rapaz, eu tenho certeza que você está aí rindo de mim agora. Né? Eu tenho certeza que você está rindo de mim agora. Olha o que acontece no meio da gravação. Vê que resenha. Então, veja. Aqui, a indicação do investigado e a sua qualificação deve acontecer. Né? Eu vou até voltar para mim aqui a hora, depois você vergonha que eu passei. Né? É bom que você grava as coisas. Né? Aconteceu na aula. Veja que interessante. A indicação e a qualificação deve acontecer do investigado, salvo se impossível, né? Impossibilidade de justificativa. Né? Se for impossível, né? Que haja justificação nesse sentido. Então veja, aqui eu preciso que você se atente aos modos com que elas vão ser com que vai ser instaurada. Veja, vou voltar aqui para o slide e vou apontar para você. Quem pode instaurar? O juiz. Ficou feio esse Z. Eu só vou tomar conta aqui para não apertar de novo para limpar esse slide. Não dá, né? O juiz veja, ele pode fazer de ofício. Cuidado, cuidado. Por quê? Aqui a gente está falando de interceptação telefônica, só que no finalzinho da lei, lá no artigo 8º-A, eu vou estar me tratando de captação ambiental. E no caso da captação ambiental, lá não existe dispositivos em que o juiz pode fazer de ofício. Cuidado. Mas a gente vai chegar lá. Não se preocupe. Veja. Então aqui o juiz pode fazer de ofício. E também pode fazer, veja, a requerimento
De quem? Delegado de polícia. E de mais quem? MP. Eu escrevi delego, né? Boa. Boa, delego. Bora, meu delego. Vai ficar abreviado o delegado aqui, certo? E Ministério Público. Fique atento. Veja, aqui o delegado, ele pode fazer o requerimento em sede de investigação criminal. Já o Ministério Público, ele pode fazer em sede de investigação criminal e também em instrução processual. Cuidado. Cuidado com isso em prova, hein? Banquinhas por aí, né? Já vi diversas questões dizendo que a autoridade policial pode... letra de lei, lei seca, né? A autoridade policial pode fazer o requerimento em instrução processual. Buf, errado. Cuidado, cuidado com isso em prova. Veja, continuando aqui. Agora, de fato, eu quero apagar o slide. E como é que vai acontecer aí, de fato, esse pedido? Sobre o pedido. Né? Vai chegar lá para o juiz. Seu juiz, pode-se fazer oralmente o pedido? Vamos lá. Sobre o pedido de interceptação das comunicações telefônicas. Deve, de fato, ser demonstrado no caso concreto, né, que a sua realização é necessária. Então, veja, a realização deve ser necessária. Perfeito? Para apuração da investigação e por aí vai, né? De instrução processual. Veja, então, nesse pedido vai estar sendo indicado não só, né, o fato de que a realização deve ser necessária, mas também, né, para apuração da instrução processual, mas também os meios a serem empregados. Meios a serem empregados estando correspondendo a isso aí. Veja, só que, né, para apertar o calo de todos os concurseiros desse Brasil, né, porque é a exceção que quebra a galera, né, inclusive a mim, não vou mentir. Veja, aqui, deixa eu tomar um gole do meu café, já está frio, que delícia. Olha, excepcionalmente, esse pedido ele pode ser feito verbalmente. Então anote isso, vou tomar nota para você aqui agora. Então esse pedido, né, excepcionalmente pode ser feito verbalmente. Então você, como pessoa extremamente sabida, né, já toma como premissa. Ah, então a regra é que ele seja, se excepcionalmente é feito verbalmente, então a regra é que ele seja escrito, o pedido, certo? Exatamente, a regra é que seja escrito, excepcionalmente, verbalmente, beleza? Então, desde que, veja, esse pedido pode ser realizado, só que nele deve haver todos os pressupostos. Show?
Massa. E qual é o prazo para que esse pedido seja atendido? Olha que bacana. E qual é o prazo para que esse pedido seja atendido? Veja, o prazo é de 24 horas. Anote esse prazo e fique atento. Porque já vi caindo bastante isso em prova. Prazo de 24 horas para o juiz dar a resposta aí da medida. Perfeito? Essa é a nossa aula, né? Fique bem atento a isso. Tranquilo? Então já estamos aí 25 minutos para a gente finalizar aqui, certo? Anote o seguinte pressuposto. Veja, aqui você já está ligado que o prazo de retorno é de 24 horas, juiz, certo? E nele, no pedido, deve haver, olha, fundamentação. Que fundamentação? Veja, deve haver fundamentação. Se não houver, eu queria ter trocado a cor, mas deixa. Pena de nulidade. Então aqui veja, deve haver fundamentação se não houver pena de nulidade. Indicando nessa fundamentação toda a forma de execução. Show? Uma vez que aceito o pedido, olha só que interessante. Ele não, o prazo, veja, mais outro prazo. Eu não sei que babado é esse que está com minha caneta, que ela está dando esses rabiscos, né? Mas imagino que não deve atrapalhar você aí no seu exímio estudo. Veja, né? Uma vez aceito, não poderá exceder 15 dias. Então ele tem 15 dias aí para resolver o problema dele. 15 dias. 15 dias. Esse prazo pode ser renovável, Tiago? Pode. Olha só. Pode ser por igual período. Pode ser renovado por igual período, né? Comprovada, olha só que bacana. Comprovada sua indispensabilidade. Ou seja, se tiver de continuar, né? Seu juiz, eu tô quase lá. Renova, pelo amor de Deus, para dar certo aqui essa investigação. Aí ele vai lá e buff, renova. Beleza? Olha, a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa aula. Qualquer dúvida, me procure. Vou disponibilizar sim material. Tamo junto. Valeu!